porque a sementinha foi plantada ali com o nome de Nilton Santos. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Aquele balé do time do Botafogo, aquele olé do time do Botafogo. Como nas lendas, o feitiço virou contra o feiticeiro. E aí, galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Estamos aqui de volta. Hoje eu faço devagarinho para não errar. Estamos aqui com Marcelão, ali. Aqui, ó, Roberto Bob Narral e eu, Eduardo Santos. Rapaziada, o episódio de hoje é um episódio bastante interessante, já que nós temos um confronto com um arquirrival, mas um rival de muitas histórias, que é o Vasco da Gama, e fizemos uma reuniãozinha de pauta e houve a sugestão para que nós trouxéssemos 3 momentos desse histórico confronto com o Vasco. Aliás, eu estou usando essa expressão confronto com, porque tem muita gente impressionante na mídia, na grande mídia, que usa confronto contra. Então eu fico enlouquecido, né? Porque isso é um confronto, é um pleonasmo se você está usando contra. É que nem um duelo contra. É duro, mas a gente vê isso direto. Então a gente vai falar de 3 momentos desse confronto entre Botafogo e Vasco. Bom, e antes de mais nada, perguntar para os amigos. Aí, Marcelão, tudo beleza? Tá tudo em cima aí? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Participação no Mundial, como é que você achou? Foi legal? Cara, eu achei que o único vacilo foi o jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Era um jogo que a gente podia atacar e ganhar aquele jogo. Entendeu? O resto, a vitória contra o PSG foi um troço espetacular, apesar de 1, 2, 3, o PSG é freguês. Você avisou, né? Você avisou, inclusive. E aí, Narral, o que tu achou? Exatamente. Fala, galera, beleza? Então, eu penso da mesma maneira que o Marcelão, né? O jogo contra o Palmeiras era um jogo que dava para ganhar. Tinha que jogar de igual para igual, dava para ganhar, né? E aí ficou essa sensação, né? Que a gente poderia ter seguido adiante, né? Pois é, né? Ficou uma sensação esquisita, ainda mais que o Botafogo do Renato Paiva já tinha enfrentado o Palmeiras no Allianz na primeira rodada do Brasileiro, jogou pra caramba e aquele 0-0, pô, poderia até ter sido diferente, né? Até porque o Botafogo jogou muito bem. Pois é. Mas enfim. Bom, rapaziada, vamos começar, vamos parar de falar de presente, né? Ou um passado recente, vamos falar de um passado distante. Bom, como a gente costuma fazer, nós vamos trabalhar de forma cronológica. São 3 momentos. O momento mais antigo é 1948. 1948 é uma data, é um ano absolutamente histórico, porque aquele campeonato de 48 tem diversos personagens, mas muitos personagens. Tem personagens entre os jogadores, tem personagens na comissão técnica, tem personagem na direção do clube, tem até pet personagem. Tem um cachorro que é personagem. Então, em 1948 tem muita coisa. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e a gente vai começar a falar da seguinte forma. O Botafogo vivia um jejum, 12 anos completados sem conquistar um título. O Botafogo tinha sido tetracampeão oficial. Narral? Botafogo, o único tetracampeão oficial no Rio de Janeiro. E depois do título de 35, o Botafogo vivia um jejum, apesar da década de 40 ter sido uma década interessante, que o Botafogo foi vice-campeão 42, 44, 45, 46, 47. Montou times excelentes, sem contar o time de 39, que eu acho que já até falei aqui, para mim um dos maiores times da história do Botafogo, e não ganhou. Estava com um título bem próximo. Enfim, então o Botafogo vivia um jejum incômodo, e batia na trave numa sequência. E esse campeonato de 48 era o primeiro campeonato, depois de muitos, que o Botafogo iria fazer sem o seu grande ídolo, o Heleno. O Heleno tinha sido negociado pouco antes do início do campeonato carioca, e ficou uma efervescência
em General Severiano. O Heleno saindo. O Botafogo estreava no Campeonato Carioca contra o São Cristóvão, em General Severiano. Meu pai foi a esse jogo. Eu me lembro que ele contava. Meu também. Você Meu foi pai ao jogo? também. Ah, bom. Meu pai. Me assustei também agora. Teu pai também foi, Marcelo? Foi. Porra, então ali a trinca já estava surgindo ali naquele momento e tal. E o que acontece, gente? Havia uma expectativa grande. Detalhe, Heleno nas tribunas. Isso quem me contou foi o Otávio de Moraes. O Heleno estava assistindo. Cara, e o Botafogo toma uma tunda de 4-0 para o São Cristóvão. E aí, cara, os sociais, o pessoal revoltado, o pessoal xingando o Carlito, porque o Carlito tinha deixado o Heleno ser negociado, ou seja, ele negociou, liberou, né, o Heleno e tal. 4-0 São Cristóvão, por Nossa Senhora. E aí, gente, aí que começa a brincadeira, né? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Houve pouquíssimas alterações no time, mas a partir desse jogo, as alterações feitas pelo treinador Zezé Moreira, que é o primeiro personagem, o Zezé é o primeiro personagem simbólico desse campeonato. Ele foi um jogador do Botafogo, importante, baixava o pau, jogava no centro médio, uma porrada comia solta, e quando ele parou de jogar, ficou muito ligado ao Botafogo, ele passou a ser treinador. Inicialmente, ele foi treinador do time de amadores do Botafogo, substituindo Canela, né? Togo Renan Soares. Ele assume e ganha o tricampeonato de amadores. Eu não tenho certeza se ele... Acho que o primeiro campeonato o Canela era o treinador, eu não tenho certeza, de cabeça aqui eu não tenho. Mas certamente o Bi ele leva. E depois ele acaba assumindo o time de profissionais em 48. E por que ele passa a ser o primeiro personagem? Porque ele faz 2 alterações. Uma delas se tornaria absolutamente histórica. Entra no time um sujeito chamado Newton dos Santos, que tinha chegado ao Botafogo vindo do Flecheiras, que era um time da Ilha do Governador. O Newton não era profissional. E já tinha passado dos 20 anos, e passado legal, hein? O Newton assume a zaga juntamente com Gerson dos Santos, o popular Camelo, que era o apelido que o Gerson tinha. Gerson e Santos, como eu fiz da outra vez, eu repeti, dando aquela famosa porrada no microfone. Muito bem. Que esse meu lado direito ele é prejudicado. Mas Gerson e Santos, porque é Gerson dos Santos e Newton Santos, mas ficou Gerson e Santos, a dupla de zaga do Botafogo. E essa dupla foi histórica. Essa foi a alteração mais emblemática. A outra alteração foi a entrada do Rubinho na ala direita. Por que eu falei isso? Eu entrei nesses detalhes. Porque você vai ver uma imagem agora, que é o time do Botafogo, o time base do Botafogo, mas não é o time base que jogou 50%, não. Nesse campeonato foram 20 jogos. 6 desses caras jogaram todos os jogos. 4 desses caras jogaram 19. E o Rubinho jogou 17. Então, quem menos jogou 17 dos 20. Então, é o time. Esses 11 sujeitos que você está vendo na imagem, Gerson, Osvaldo, Newton Santos, Rubinho é esse baixinho aí do meio, Ávila, Juvenal. A linha de ataque, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Guardou esses 11 nomes? Agora segura as calças aí. Esses 11, juntos, nunca perderam. Esse time jamais saiu derrotado de um jogo, oficial ou amistoso. Então, guarda um quadro, faz um print, coloca no seu quarto, fique admirando esses caras. Essa linha de ataque, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha, é uma das muitas linhas ofensivas históricas do Botafogo. Mas beleza. Fazendo essa referência, agora você vai se ajeitou na cadeira, porque esses caras são diferentes. O time do Botafogo começa uma reação absolutamente espetacular no campeonato. Atrás de quem? Do Vasco. O time do Vasco era o Expresso da Vitória. Um time emblemático do Clube de Regatas Vasco da Gama, juntamente com São Paulo, na época, eram os 2 maiores times do Brasil.
O time do Vasco, incrível. O time do Vasco tinha sido campeão em 47, estava buscando o bi, era o favorito para ganhar o campeonato. Um time, individualmente falando, muito, muito, muito forte. E o Botafogo correndo atrás. O Botafogo batalhou até chegar à 15ª rodada e... Desculpa, chega no fim da rodada, no fim do turno, na última rodada do turno, lembrando, eram 11 times, gente, não era um número ímpar. Então, nas rodadas, alguém folgava, beleza? 11 times, você não pode ter um jogo ao meio, então sempre alguém folgava. O Botafogo, quando chega na última rodada do primeiro turno, foi a São Januário visitar o Vasco. O Vasco tinha 1 ponto à frente e o Botafogo, obviamente, o Vasco tinha 1 ponto à frente, amigo. O Botafogo estava 1 ponto atrás. Vasco super favorito e o Botafogo vence esse jogo por 2-1, com 2 gols do Tatá, 2 gols do Otávio. A partir desse jogo, o Botafogo assume a liderança isolado. E como o Marcelo gosta de fazer, com o negócio de corrida de cavalo, né? Já vi ele fazendo umas vezes ali, o Botafogo vai... Aê, garoto! Botafogo vai até a 15ª rodada, só metendo bronca, mas na 15ª rodada, 2 clássicos no mesmo dia. Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo. O Botafogo empata com o Fluminense e o Vasco vence o Flamengo. Naquela época, a vitória valia 2 pontos, ou seja, os 2 empatam. E aí, meu amigo, minha amiga, os 2 vão lado a lado até a última rodada do Campeonato Carioca. Jogo em General Severiano. Quem ganhar, leva. Se der empate, melhor de 3. E aí, eu vou falar rapidamente sobre esse jogo. General Severiano, absolutamente um caldeirão. Como eu falei, meu pai foi, o pai do Narral foi, o pai do Marcelão também. Meu pai falava, cara, tinha muita gente. E eu, pequenininho, olhava as fotos, né, tentando achar meu pai ali, imagina. O velho falando que estava muito cheio, cara, muito cheio. Mas tinha uma aura absolutamente enlouquecedora, uma energia absolutamente incrível. E aqueles personagens todos começam a se materializar nesse jogo. Mário Viana, o árbitro, Mário Viana, com 2 N's, Titio Mário Viana, que foi imortalizado como comentarista, era o melhor árbitro do Brasil naquela época, apita, e com 2 minutos de jogo, o Botafogo abre o placar com uma jogada para a esquerda do Braguinha, Braguinha vai em linha de fundo, cruza, e o paraguaio, de cabeça, ponta direita, Creu, 1-0, Botafogo, isso. É quase um peixinho. Eu não vou pedir para o Marcelo fazer um peixinho, senão ele vai dentro da tela e aí acaba a nossa gravação hoje aqui. Foi exatamente, não. Então, beleza. O Botafogo abre 1-0, porra, o estádio fica enlouquecido e o time do Vasco sente o golpe. Inclusive, as crônicas relativas ao jogo, o pessoal estranhou o posicionamento do Vasco, o time do Vasco era muito, muito, muito bom, e o time do Vasco ficou meio que atordoado. Muita gente apostou que o Vasco, de repente, estaria apostando numa melhor de 3, né? Mas eu acho que o gol aos 2 minutos deve ter dado uma saculejada nos caras. O que acontece é que ainda no primeiro tempo, o Botafogo tinha um lateral, o Juvenal, para poder rimar. O Juvenal era um lateral de um preparo físico absurdo. Eu conversando com o Otávio de Moraes, ele me falou uma vez no teste físico, sabe aquele exame de você soprar o negócio ali? Disse que isso quem falou foi o Otávio, né? O Juvenal soprou e o bagulho arrebentou, pulou, o negócio pulou, tiveram que refazer o exame por causa do sopro do Juvenal. E o Juvenal ele tinha um preparo físico absurdo. E ele era um lateral que já ia para o ataque, já ia para o apoio. O Juvenal faz uma jogada de ala, cruza para o meio da área. E o Otávio entra de cabeça. Ele vê o Pirillo chegando e entra descorando de cabeça, fazendo um pivô de lado. Só que a bola vai meio na dividida entre o Pirillo e o Barbosa, que sai para abafar. O Pirillo é mais rápido e consegue desviar. E aí o nosso Braguinha, ponta esquerda Braguinha, dá um salto meio acrobático e consegue se esticar e botar 2-0 no primeiro tempo. Doideira total em general. Intervalo, o time do Vasco meio sem saber o que fazer. Depois eu vou falar rapidamente no final
começaram a inventar, já naquela época tinha negócio de fake news, né? Começaram a inventar negócio de pó de mico, sonífero. Cara, isso não existe, os jornais não falavam nada sobre isso. Isso começou a se alimentar depois, enfim. Mas vamos lá. Volta o segundo tempo. O time do Vasco, obviamente, não tinha alternativa, vai para cima. E aí vem o terceiro gol, que é uma jogada, para muitos, né, que acompanharam isso, foi o gol mais bonito. Um lançamento do Braguinha. O Braguinha vê o Otávio, como o Otávio, gente, era meia. Jogava também de centroavante. Mas no ataque do Botafogo com o Pirillo, ele fazia meio que uma troca. O Pirillo já era um jogador veterano, baita de um centroavante. Aliás, eu conversando com o Tatá, também está em áudio isso. O Tatá falou um negócio que eu não sabia. Ele falou assim, que o Pirillo era mais técnico do que o Heleno. Que o Heleno era mais estilista, mas que o Pirillo era completo. E eu tinha na minha cabeça que o Pirillo era aquele jogador de choque. E o Tatá, que era o melhor amigo do Heleno. O Otávio era o melhor amigo do Heleno naquele time, falou, não, o Heleno jogava demais e tudo, mas o Pirillo era incrível, tecnicamente. E era um cara já em fim de carreira, com o joelho baleado, ele fazia um rodízio com o Otávio. O Braguinha vê o Otávio disparando, lança, o Otávio põe na frente, tinha o Eli do Amparo, cara, que era um símbolo do centro médio do Vasco, gigantesco, põe na frente, um pouquinho mais baixo que o Marcelo, eu acho, não, o Eli. Por aí, exatamente. O Otávio põe na frente, leva o Eli, leva o Wilson, e quando o Barbosa sai, saco, 3-0. Aí, mano, o pessoal já começa a comemorar. Ainda teve tempo para o Vasco descontar num gol contra do Ávila, nosso centro médio, um cruzamento para a área, o Ávila tenta atrasar de cabeça para o Oswaldo Baliza, erra o cálculo, põe na sacola, mas não deu para mais nada para o Vasco. O jogo em si, que é extraordinário, mas o jogo ele traz uma série, como eu falei no início, uma série de fatos impressionantes. Primeiro, como eu citei, de um time que jamais perdeu. Esses 11 jogadores na formação. Você viu a foto, né? Você viu? Quer printar? O clube de membros vai ter tudo isso mastigadinho para você. Mas a formação, Oswaldo, Gerson, Nilton Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirillo, Otávio e Braguinha, esses caras juntos nunca perderam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu falei, Zezé Moreira, um jogador emblemático no Botafogo, não pela técnica, não pela habilidade, mas pela imposição, pela porrada, né? Um cara que chegava junto. Enfim, ele passa a comandar os profissionais do Botafogo e leva um título. Estava no currículo com bi ou tricampeonato de amadores. Terceiro símbolo que eu falei, Carlito Rocha. O Carlito era a encarnação, ele era a materialização do próprio Botafogo de futebol e regatas. E o Carlito estava sendo muito criticado por causa da venda do Heleno. E o Botafogo é campeão carioca em cima do fortíssimo time do Vasco, com o Carlito Rocha como grande comandante. Um outro personagem, esse de 4 patas, o Biriba, que o Narral já lembrou bem e trouxe. O Biriba, ele é absolutamente imortalizado nesse campeonato e tem status de campeão, mesmo. Inclusive, várias publicações. Sabe aquelas publicações, biografias dos campeões? Botam os 11 caras? Eu cheguei a ver isso. 11 e o Biriba. Eu cheguei a ver os 11 e mais o Sarno, o Marinho e o Newton. Não o Nilton Santos, o Newton, que também jogou, e o Zezinho, que também jogou uma partida do centroavante, mas o Biriba. Mas eu cheguei a ver os 11, Oswaldo Baliza, Gerson, fotinho e biografia, e o Biriba, para vocês entenderem a importância do Biriba. Esse time de 48 do Botafogo quebrou um jejum e fez justiça à história. Porque foi uma década de grandes jogadores, grandes times do Botafogo, de grandes personagens do Botafogo. E por que não, né, Marcelo e Narral? O início de uma trajetória vencedora. Porque a sementinha foi plantada ali com o nome de Nilton Santos. O Nilton ganha o título de 48 e passa a construir a sua história no Botafogo de futebol e regatas. Aquele time de 57, o time de 61, o time de 62. Tem lá o velho Nilton, representante daquele extraordinário, histórico título de 1948.
Bom, essa era a historinha do incrível título de 48 do Botafogo sobre o Vasco. Você deve ter reparado que eu preferi falar pouco do jogo em si, falei só alguns detalhes fundamentais, que são os gols, mas a simbologia desse campeonato. Vamos agora, dando aquele nosso salto epistemológico e cronológico no tempo, e vamos para 1968, túnel do tempo, indo em direção, olha o dedinho caminhando em direção a ele, flutuando em direção a Marcelão. Mete bronca, Marcelo. Ué, gozado pra mim, eu tô certinho, cara. Olha que coisa. Ah, meu Deus. Sou eu, pra lá, Marcelo tá ali. Sou eu aqui, ó. É ele. Bom, nós vamos voar 20 anos no tempo. E vamos a um grande time do Botafogo também, o de 67, 68, né? Narral abandonou, hein? Narral resolveu abandonar tudo. Segue aí, Marcelo, que ele pega o bonde andando. O Narral das caras aí. Ele é mascarado. Esse campeonato de 68, ele tinha a seguinte formatação. O primeiro turno era disputado por 12 clubes, dividido em duas chaves, né? A e B. Na A tinha Botafogo, América, Bom Sucesso, Campo Grande, Flamengo e Portuguesa. E na outra, Bangu, Fluminense, Madureira, Olaria, São Cristóvão e Vasco. Só que os 12 jogavam entre si, eram 11 rodadas. E os dois últimos colocados de cada grupo não disputariam o retorno, o segundo turno. Né? E foi o que aconteceu com Campo Grande e Portuguesa no grupo do Botafogo, Olaria e São Cristóvão no outro grupo, não se classificaram para o segundo turno. Bem, o campeonato começou. Nas duas primeiras rodadas, o Botafogo ganhou os 2 jogos, o Vasco também. Naquela época, costumava-se contar mais a classificação por pontos perdidos, né? Então, o Botafogo e o Vasco tinham 0 ponto. Só que o Botafogo, na terceira rodada, empatou com o Fluminense de 1-1, o Vasco ganhou, e depois o Botafogo, na quarta rodada, empatou com o América de 2-2, e o Vasco ganhou de novo. O Vasco foi com 2 pontos na frente. E o Vasco foi ganhando todo mundo. Quando chegou na 10ª rodada, a penúltima do primeiro turno, ia ter um Vasco e Botafogo. Teve, né? E o Vasco ganhou 2-0. Abriu 4 pontos de distância do Botafogo. O Vasco ficou com 0 ponto perdido, o Botafogo com 4, e tinha o Flamengo com 5 também. Mas o América com 8, daí vai. Bom, aí vamos para a última rodada do primeiro turno. O Botafogo ganha do Campo Grande e o Vasco perde para o Flamengo 2-1. Ficando 2 pontos perdidos na frente do Botafogo. Né? Aí começa o segundo turno. Aí são 7 jogos só. Só sobraram 8 times. Primeira rodada, o Vasco ganha do Bom Sucesso, 1-0, o Botafogo ganha do Madureira 2-0. Aí vem a segunda rodada. O Botafogo ganha do América 3-0, o Vasco empata com o Fluminense de 0-0. A distância diminui para 1 ponto. Vem a terceira rodada, o Botafogo ganha do Bom Sucesso 2-0 e o Vasco empata de novo, 0-0 com o Bangu. Ficaram empatados com 4 pontos perdidos. Depois o Botafogo ganha do Fluminense 3-1 na quarta rodada e o Vasco ganha do América. Estamos empatados. Na quinta rodada, o Botafogo ganha do Bangu 2-1 e aí o Flamengo empata com o Vasco 2-2. A gente ficou 1 ponto na frente deles. Na sexta rodada, o Botafogo vence o Flamengo de 1-0 e o Vasco ganha do Madureira. Então, a gente vai para a final com 1 ponto de vantagem. A gente com 4 pontos perdidos, o Vasco com 5, aí o Flamengo já estava com 9. Aí vem a grande final. Grande final, dia 9 de junho de 1968. O Botafogo entra em campo com Cal Moreira, Zé Carlos Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Jairzinho e Paulo César. Um clube, um time que naquela época todo mundo sabia de cor. Aquele timaço do Botafogo. Timaço. E um público impressionante, porque era um domingo de chuva e teve apenas 120.178 pagantes e mais 21.511 menores que não pagavam. Né?
E o Botafogo, precisando apenas do empate, em vez de ficar recolhido, não, foi para cima do Vasco. Com 6 minutos de jogo, o Pedro Paulo do Vasco rebate um chute e a bola vai sair pela linha de fundo, mas o Gerson chega antes e mesmo sem ângulo, consegue chutar de direita, a bola bate na trave, o Gerson se embola com os repórteres atrás do gol e foi uma coisa impressionante. E o Botafogo continuou atacando. Quando, aos 15 minutos, uma troca de passe entre Gerson, Jairzinho e tal. Então a bola para o Paulo dá uma enfiada sensacional para o Roberto. O Roberto, na saída do Pedro Paulo, ele só encosta a bola no cantinho. Um gol com muita categoria. E Botafogo 1-0 no placar. 1-0 no placar. Aí tem uma piada de alguém, né? Que o Brito reclamou para o Fontana que estava faltando cobertura. Aí o Roberto ofereceu que é um guarda-chuva. Isso é folclore, né? Não sei se aconteceu ou não, mas era uma história que rolava muito naquela época. E aí, aos 15 minutos, o que aconteceu? Esse gol do Botafogo, o gol do Roberto. Aos 33, o Paulo César vem pela esquerda e chuta cruzado, chuta forte, rasteiro, cruzado, passa pela pequena área toda. E o Rogério, na segunda trave, de pé esquerdo, virado no gol, empurra a bola para dentro do gol e 2-0. Aí a coisa degringolou de vez para o Vasco precisa fazer 3 gols para ganhar o título, né? Porque o Botafogo jogava pelo empate. Bom, mas o Botafogo continuou mandando no jogo. Volta para o segundo tempo, ataca daqui, ataca dali, ameaça daqui, ameaça dali. Jairzinho jogando uma enormidade, o Gerson também. E esses dois são os protagonistas do terceiro gol. O Gerson dá uma enfiada sensacional para o Jairzinho. O Jairzinho entra sozinho na frente do goleiro, simplesmente toca no canto direito do goleiro. O Jairzinho entra mais ou menos pela esquerda, assim, dentro da área. Em vez de chutar cruzado, não. Chutou reto. Colocou assim, parecia, como diria o antigo locutor, colocou uma pérola no fundo aveludado das redes do Vasco. Beleza. 3-0, uma explosão no Maracanã, torcida do Botafogo dando show. E começa um olezinho daqui, olezinho dali. E aí tinha uma regra nova, que era o seguinte: o goleiro só poderia dar 4 passos com a bola na mão. Tanto que era comum ver vídeos antigos, o goleiro saindo, quica a bola e chuta para frente, né? O Pedro Paulo vacilou e acabou cometendo um que a gente chamava de sobrepasso, assim, perto da meia-lua, na meia-lua da área. Mas era 2 toques, o jogo chute indireto. Bom, colocaram-se Paulo César e Gerson, na barreira do Vasco, longe, atrás da marca do pênalti. O Paulo César, então, dá um totozinho para o Gerson. O Gerson manda uma bola na gavetaça do Pedro Paulo. Aí foi festa. O time correu para a lateral do campo para comemorar. Os reservas invadiram o campo para comemorar. E aí o que o Armando Marques, que era o juiz, fez? Expulsou todos os reservas, entre eles Afonsinho, do Botafogo por invasão de campo. Mas é claro que não teve como anular, parar a festa botafoguense da torcida, que naquela época era conhecida a torcida que mais cresce no Brasil. Tinha muitos jovens na torcida do Botafogo, muitos garotos. Era um timaço. E esse time conquistou muita coisa. Além do bicampeonato carioca de 67 e 68, as taças Guanabaras de 67 e 68 também, porque a Taça Guanabara era disputada separadamente do Campeonato Carioca. Como o Rio de Janeiro
tinha deixado de ser a capital do Brasil, tinha deixado de ser o Distrito Federal, ele se transformou numa cidade-estado. A cidade era Rio de Janeiro, o estado era Guanabara. Daí, a partir de 65, inventaram a Taça Guanabara, cujo campeão era o campeão do estado, estaria classificado para disputar a Taça Brasil como representante do estado, porque a Taça Brasil era disputada apenas pelos campeões estaduais nessa época. E com esse Campeonato Carioca, e logo depois, o bicampeonato pouco depois, bicampeonato da Taça Guanabara, o Botafogo foi para a Taça Brasil, que acabou também vencendo. Só terminou em 69, né? Mas foi campeão, foi o primeiro carioca campeão brasileiro, ganhou a Taça Brasil, mas não foi representar o Brasil na Libertadores, porque o Brasil nem mandou ninguém para disputar aquela Libertadores. A Libertadores não tinha o peso que tem hoje. Os campeonatos estaduais eram os mais motivadores da torcida. Então, essa homenagem que eu queria fazer para esse timaço, com o Gerson levantando a taça, ao lado da grande atriz Glória Menezes, é uma imagem que eu jamais esqueci. E vou colocá-la aqui, vocês também, quem não viu, quem não conhece, também jamais vai esquecer. Porque esse time de 68 do Botafogo, 67, 68, era um time que era diferente do resto. Era um timaço. A categoria com que esses caras jogavam, a facilidade com que jogavam, era uma coisa excepcional. O time todo sabia jogar bola, né? Craques, tinha Manga em 67, né? Leônidas, Gerson, Rogério, Roberto, Zezinho, Paulo César, além de outros ótimos jogadores. E eram jogadores inteligentes. Um amigo meu falou que, hoje o Gerson não jogaria, que iam botar 2 em cima dele. Ele falou, pô, o Gerson queria que tivesse 3. Porque se tivesse 3 em cima dele, 2 jogadores do Botafogo estavam sobrando. E os caras colocavam bem e estavam a bola. Era um time muito rápido, jogava no contra-ataque, o técnico era o Zagallo, e cheio de garotos. Muitos garotos que subiram da base, né? Paulo César, Rogério, Carlos Roberto, Valtenci, Moreira. Era um time muito jovem, muito jovem. E daí que foi aproveitado esse jargão lá do estoque, o poder jovem, Young Power, né? Esse time do Botafogo representava muito isso. E, sinceramente, cara, olha, ver esse time jogar foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Aquele balé do time do Botafogo, aquele olé do time do Botafogo. Era uma coisa realmente sensacional. Sensacional. E isso vai ficar, ou ficou, na história, como um dos maiores times brasileiros de todos os tempos. Viva o Botafogo, Bibi, campeão. A gente, como outros, a gente não ia dizer que era tetra, que ganhou 2 cariocas e 2 Taças Guanabara. A gente dizia que a gente era Bibi campeão. Nós fomos Bibi campeões com esse timaço, que em 70, por exemplo, Copa de 70, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César estavam lá na seleção. O Gerson também estava, só que o Gerson tinha ido para o São Paulo. Então, realmente é um time. Era uma Selefogo. Era uma Selefogo que, em 68, ganhou da Argentina. Mas isso é outras histórias. Eu quero mais comemorar, até hoje, ter visto esse time jogar. O orgulho que me deu ver o Botafogo Bibi campeão. Bibi campeão. Não, até Bibi campeão. Valeu? E agora, vamos partir para outra odisseia mais para o futuro. Roberto Hall. Vamos lá na Hall. Fala. Então, hoje eu vou falar de um jogo, Botafogo e Vasco, que é um jogo que é o fim de uma escrita, né? Esse jogo aconteceu em 81
em outubro de 81, e eu tinha 11 anos. E foi a primeira vez que eu tenho na minha memória de ver o Botafogo vencendo o Vasco. Porque acompanho desde 75, 76. O Botafogo venceu em 4 de julho de 76 o Vasco, 3-1. de 3-1, e depois ficou exatamente 5 anos. São 19 jogos, são 9 derrotas e 10 empates. Desses jogos aí, eu fui com meu pai em alguns. E era uma escrita absurda. E aquele negócio que dava tudo errado para o Botafogo contra o Vasco. Dava tudo errado. Tinha jogo de estar 2-0 o Botafogo até os 44. E o jogo acabou aos 45, sem acréscimo, 2-2. Não tinha acréscimo de minutos, não. O jogo foi até os 45, o Vasco fazer o gol e na saída fazer outro gol, 44, 44, quase 45. A coisa assim, absurdas. Esse jogo até deu um turno do Carioca de 78 para o Flamengo, um dos turnos. A Taça Guanabara, né? E aí no domingo, o Fla-Flu, acho que o Fluminense ganhou 3-0 para o Flamengo. 2-0. 2-0, né? Se o Botafogo, só já que tu tocou nisso, o Botafogo se ganhasse do Vasco, e o Fluminense ganhasse do Botafogo. Do Flamengo. O Fluminense ganhasse do Flamengo, o Botafogo e o Flamengo jogariam e decidiriam em Taça Guanabara. O Botafogo abriu 2-0. Me lembro bem que eu estava jogando uma pelada lá no meu Santo Agostinho, no meu colégio. Eu estava no gol, por acaso. Cansei de dar um showzinho na linha, fui pro gol, estava 2-0, quando o moleque, falei, essa tá no papo, por causa do... Os caras empataram o jogo. E o Fluminense vai e ganha do Flamengo no dia seguinte. O Flamengo dá a volta. Que era o resultado que a gente precisava naquele jogo, né? E outros jogos do Botafogo jogar muito melhor que o Vasco, e tá 1-1, e do meio da rua dá um chutão, eu me lembro desse jogo, e aos 44,5, do meio da rua, um chutão e a bola entrava. Eu fui nesse jogo também. Desses 19 jogos aí, eu fui em alguns desses jogos com meu pai, e sempre aquela coisa assim, não é possível que dava exatamente tudo errado contra o Vasco, né? Tudo errado. Tomava 2 gols no final, tomava o gol do meio da rua no final, o goleiro acabava falhando no lance bobo, em resumo, dava tudo errado. E então, nesse jogo, né, em 81, exatamente no dia 11/10 de 81, deu tudo errado para o Vasco. Dessa vez, a escrita funcionou ao contrário. Tem 2 manchetes no jornal o Globo, que eu até anotei aqui, e estou até com o jornal aqui, depois eu vou colocar as imagens do jornal a cores do Globo, que era uma novidade para a época. Eu ficava fascinado, né, com o jornal a cores, e inclusive está aqui, ó, bacana, né? Depois eu vou digitalizar, vocês vão ver as imagens aqui. 2 manchetes assim: a escrita funcionou ontem ao contrário. Outra: como nas lendas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ou seja, tudo que o Botafogo passou nesses 5 anos, nesses 19 jogos, né, aconteceu tudo ao contrário para o Vasco. Mas vamos situar, falar, né, de que competição esse jogo, como é que, em que situação estava. Bom, o ano de 81 foi um ano que o Botafogo foi muito bem no Campeonato Brasileiro, ele chegou à semifinal do campeonato, né, contra o São Paulo, vencendo aqui, perdendo em São Paulo e acabando sendo desclassificado. A gente sabe muito bem como foi, né, uma forma que não foi muito legal, né. O Gandulinha aqui tinha 10, 12 anos, Gandula lá tinha 30 e poucos anos e, né, massa, né, de Gandula. Aqui era criança. Mas não é? Massa de Gandula, isso aí. O cara, um armário, o Gandula lá era um armário. E então, o que acontece? O Botafogo eliminou o Flamengo nas quartas, né? Jogo histórico, que nós vamos falar desse jogo mais à frente, né? O famoso Baila Comigo, né? Tinha a novela da TV Globo fazendo sucesso, a música da Rita Lee, e o Mendonça, ele fez aquele Baila Comigo, que um dia ainda vou perguntar ao Júnior quantas hérnias de disco ele pegou naquele drible. Né? Porque a coluna dele foi para lá, foi para cá.
Bom, mas então o Botafogo foi bem no Brasileiro, né? Ficou entre os 4 e iniciou o campeonato estadual, né? Já chamado Campeonato Fluminense, né? Porque é um novo estado do Rio de Janeiro. E na Taça Guanabara ele ficou invicto, não foi campeão. O campeão foi o Flamengo, o Botafogo ficou em terceiro lugar, mas terminou invicto. E era um campeonato com 3 turnos. Ninguém era eliminado. Foi a primeira vez que o campeonato teve 3 turnos e ninguém era eliminado. Ou seja, foram 11 partidas no primeiro turno, 11 no segundo e 11 no terceiro, porque o campeonato com 12 clubes. Né? E o regulamento previa o quê? O campeão no primeiro turno, na final do segundo, na final do terceiro, na final, e também o time que somasse o maior número de pontos. Né? Caso fosse um dos turnos, teria vantagem nas finais. Bom, era tudo para acontecer um quadrangular, né? Imaginava-se Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, mas acabou que não aconteceu dessa forma. Mas o Botafogo estava no páreo. Como eu falei, no primeiro turno ele ficou invicto, ficou em terceiro lugar. No segundo turno, ele começou tropeçando, perdendo Campo Grande, mas fez um turno bom. Tanto é que ele fechou o turno vencendo o Flamengo por 2-1 num sábado à noite. O Marcelo fez o gol de bicicleta. E essa vitória deu o título do segundo turno para o Vasco. O Vasco jogou no domingo Fluminense, já era campeão, já entrou campeão. Né? Muitos falavam assim, o jogo não vale nada. Na verdade, acabava valendo, porque tinha um somatório de pontos. Né? E o Botafogo, o Vasco e o Flamengo estavam ali nas cabeças, né? O Flamengo um pouquinho à frente, o Vasco logo depois, o Botafogo também muito próximo, né? E então acabava que valia, né? Para o somatório de pontos. Então o Botafogo venceu o Flamengo, deu título ao Vasco, terminou o segundo turno. E aí vem o terceiro turno, né? O Botafogo, né? Com a vitória sobre o Flamengo, uma campanha também boa no segundo turno, pontuação lá em cima, né, no somatório de pontos, assim, tem chance de ganhar o turno, né? Mas começa o turno empatando com o Madureira, né, tropeçando no Madureira, 1-1, logo na primeira rodada, ficando com 1 ponto. Aí vem a segunda rodada, o Botafogo joga com o Vasco, exatamente esse jogo que eu estou falando agora, dia 11 de outubro de 81. Que foi o jogo que a escrita funcionou ao contrário. Deu tudo errado para o Vasco, deu tudo certo para o Botafogo. Engraçado que uma crônica do jornal O Globo, o Sérgio Cabral, ele fala que se vem um turista que não tem conhecimento algum da escrita do Vasco com o Botafogo, né, de que o Botafogo sempre acaba tropeçando, dando tudo errado contra o Vasco, principalmente nesses últimos 5 anos, desde 76, nesses últimos 19 jogos, o cara ia pensar que era exatamente o contrário. Porque deu tudo certo. Já começou que o Botafogo entrou em campo todo de branco. Fato inédito, todo de branco. Camisas brancas, calções brancos, meiões brancos. Essa combinação, né, todo de branco com escudo, né? Fato inédito. Lá no amadorismo chegou a jogar, mas é uma camisa meio que como se fosse para diferenciar no jogo quando era aí, teve um outro jogo também, mas não tinha escudo. Naqueles moldes, camisa branca com escudo, calção branco e meiões brancos, foi a primeira vez, né? Sugerido pelo roupeiro Cosme. Ele sugeriu, falou, vai jogar de branco. Eu me lembro que comentários, eu acho que foi até o João Saldanha, falando, poxa, o time está parecendo São Cristóvão, né? Falando novamente de São Cristóvão, né? Citado lá em 48. E realmente parecia, porque o São Cristóvão, né, ele joga todo de branco, né? O único time do mundo que só tem um uniforme, joga todo de branco. E acontece o quê? O Botafogo, ele teve, né, no seu técnico Paulinho de Almeida, uma postura diferente contra o Vasco. Ele jogou de forma ofensiva, né? E como não se via, geralmente, o Botafogo contra o Vasco, né? Ao longo desse tempo aí, o Botafogo, desses anos aí, desses jogos, muitas das vezes o Botafogo não entrava dessa forma ofensiva. E o Botafogo entrou. O Mendonça jogou adiantado,
próximo ao Jairzinho, né, ali na intermediária do Vasco. O Edson, ponta esquerda, ele estava atento às avançadas do Casemiro do Vasco, do Rosemiro do Vasco. O Rosemiro avançava, deixava espaço, ele aproveitava os espaços, vocês vão ver nos gols do Botafogo. O Rocha e Ademir Lobo, ali no meio do campo, eles estavam brilhantes, né? Aguerridos, brilhantes, jogaram muito esse jogo. E o Gaúcho, zagueiro, colado ali no Roberto o tempo todo. E olha que o Roberto não teve chances ali em bola parada, mas colado ali o tempo todo e não deixava o Roberto jogar. Como eu falei, teve a chance depois em bola parada, que eu vou citar aqui, e 3 bolas paradas, né? E as 3 bolas pararam nas traves, né? Mas vamos aqui ao desenrolar do jogo, né? O jogo, então, ele começou com o Botafogo um pouco mais à frente, né? Buscando mais o jogo, o Vasco foi equilibrando, e aos 17 minutos do primeiro tempo, o Edson cruzou uma bola, o Zezinho Figueiredo tentou cortar a bola acabou de cabeça, né? Acabou parando ali na entrada da área, e aí o Ademir Lobo veio e deu uma porrada, um chutão, a bola bate no Jairzinho e entra, né? O Jairzinho sai correndo, pula, comemora. O juiz colocou na súmula que foi gol contra do Serginho, né? Mas a bola acabou batendo no Jairzinho e entrou. Foi a melhor partida do Jairzinho nesse seu retorno ao Botafogo, né? O Jairzinho, ele havia retornado após o Campeonato Brasileiro, né, que o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre, então ele veio para disputar o Campeonato Estadual e foi a melhor partida dele jogando no Botafogo nesse seu retorno. E comemorou bastante esse gol, né, o Jairzinho. Então o Botafogo faz 1-0, continua, já havia perdido chances antes de perigosas, continua buscando gol, né? Mas é aquele negócio, né? E a gente sempre espera assim, não, vai acabar dando alguma zebra aí, vai dar uma desandada aí, porque, e aconteceu, o Perivaldo vai numa dividida ali com o Roberto, meio que se enrosca com ele, na área, pênalti. Isso por volta dos 36, 37 do primeiro tempo. Pênalti para o Vasco. Quem vai bater? Roberto Dinamite, né? Que estava lutando na artilharia com o Zico. O Roberto Dinamite ele dá um chute, uma bomba, que pega no travessão. E a bola vai lá, quase na intermediária lá. Essa bola acabou sobrando ali para o jogador do Vasco, tentou pegar, o Botafogo pegou, e os jogadores do Botafogo foram com a bola. E se em outros tempos, o juiz, hoje, por exemplo, o juiz, acho que ele daria continuidade ao lance. Mas o juiz acabou apitando. No que apitou, a bola foi para o atacante do Botafogo, se não me engano, acho que é o Gerson agora. O Ivan do Vasco, zagueiro, com o Mazzaropi, eles bateram cabeça. A bola sobrou, então, para o Gerson. E ele ia fazer o gol, mas ele nem fez, porque o juiz já estava apitando lá. Se fosse hoje, tem que seguir o lance, seria o gol do Botafogo nessa batida do travessão, que a bola sobrou e o Botafogo partiu para o ataque numa correria só, nesse lance. E acabou que foi falta, e da falta acabou não resultando em lance perigoso. Tá? Isso lá pelos 38, 39, por aí do primeiro tempo. E o que acontece? O Vasco estava com a bola dominada, saindo, né, lá próxima à área, saindo, Zezinho Figueiredo, o Gilberto tentou atravessar a bola de ponta a ponta, lateral, quase ponta lateral, para o Zezinho Figueiredo. O que acontece? O Gerson, ele se antecipa, ele vem com a flecha, ele pega a bola e ele faz o gol. Isso aos 41. Olha que loucura, 37 pênaltis para eles. Eles iam empatar. Não empataram. E aí, aos 41, numa falha deles, que nunca falham contra o Botafogo, pelo menos nesse período aí desses 19 jogos, né?
E aqui a minha memória, que eu tenho a memória mais ou menos de 76 para cá, 75, 76 para cá, e eu nunca tinha visto, né? Como eu falei, o Botafogo venceu o Vasco, e sempre as coisas desandando, estava exatamente o contrário. O feitiço contra o feiticeiro, né? Escrito ao contrário. E aí termina o primeiro. Presta a terminar o primeiro tempo. Não terminou, não. Falta para o Vasco. 44 minutos do primeiro tempo. Falta para o Vasco, na entrada da área. Quem vai bater? Roberto Dinamite, também exímio batedor de falta. E ele cobra na trave. A bola bate na trave, ela corre pela linha e ela sai. Ela sai para tiro de meta, ela sai do outro lado. Ela bate numa trave, ela corre pela linha do gol e sai do outro lado. Coisa de louco. Isso é coisa de maluco, um negócio desses. Acontecendo isso, né? E aí, 44. Mas logo depois, outra falta para o Vasco, aos 45. E o Roberto bate, aí essa falta ele bate e o juiz manda repetir. Ele manda repetir. Aí já estava 45 e pouco, e naquela época não era muito comum, né? Passar do horário e acrescentar. Era muito difícil acrescentar 1 minuto, 30 segundos. E o juiz mandou bater de novo, aí o Roberto bateu e a falta não teve perigo. Mas, assim, esse fato que chamou a atenção, né, do juiz mandar. Foram 2 faltas praticamente seguidas. Aos 44, bateu na trave, correu a linha do gol, saiu. E depois, aos 45, bateu, mandou bater de novo, porque disse que a barreira andou e tal. E aí, na segunda batida, não teve perigo. E aí, termina o primeiro tempo, Botafogo 2-0. 2-0. Bom, mas veja que nas 2-0, a gente estava 2-0 em 78 até os 44. Então, assim, a gente sempre fica apreensivo, não adianta, né? Contra o Vasco, nessa época, a gente ficava muito apreensivo. E o que acontece? Que vem o segundo tempo, né? O Botafogo continua jogando no mesmo ritmo, né? E exatamente aos 25 minutos, o Edson, ele pega uma bola, né? Esse é aquele gol chamado gol espírita, né? É um gol, assim, ele pega uma bola pela intermediária, ele tenta dar um drible ali, né? E aí ele faz um chutão que é tipo um cruzamento, a impressão que a bola ia sair. A bola vai para o alto, como estivesse chutando um balão, chutando para arquibancada, uma coisa assim de louco. E a bola vai, e ela acaba entrando lá no ângulo, o Mazzaropi se esticando todo, e a bola entra, e terceiro gol do Botafogo. Tá? Lembrando, até aqui, eu esqueci de falar que antes, no segundo tempo, o Roberto tinha mandado outra bola na trave com falta. Então, terceira bola na trave, antes desse terceiro gol do Botafogo. O Roberto tinha mandado mais uma na trave. Ele cobrou falta. Uma numa trave, outra na outra, e o pênalti foi no travessão. Né? Mas veja, Botafogo 3-0, dominando a partida, jogando bem, se impondo. O Paulinho de Almeida mexe no time, tira o Edson, bota o Edson Carpegiani, né, tira o Ademir Lobo, bota o Almir. Dá uma desarrumada, muitos não entenderam porque ele fez essa mudança, já aos 30 e poucos minutos. Logo depois, o Vasco tentando fazer um gol de honra, faz um gol, né? Mas o Botafogo não se desestruturou e terminou com essa vitória maiúscula, né? A vitória que quebrou a escrita de 5 anos e 19 jogos, né? Contra o Vasco, e foi a primeira vez que eu vi o Botafogo vencendo o Vasco, e primeira vez que o Botafogo jogou de branco. Hoje é um fato comum, né? Por conta de televisão, né? Tem que fazer ajustes nos uniformes, as combinações. Mas, historicamente, essa foi a primeira partida que o Botafogo jogou todo de branco. E é isso. Botafogo encerrou essa escrita, ganhou de 3-1 também, assim como lá em 48, né? No título foi 3-1. Ganhamos de 3-1 e
a partir dali, a coisa começou a mudar contra o Vasco. Em 82 metemos um 4-1, também estava lá. E em 83 mais 2 vitórias, né, no estadual. Então, as coisas começaram a mudar. E esse jogo aí de 81 está marcado na história. Pois é, Botafogo e Vasco, sempre muitas histórias. O curioso, antes da gente se despedir, é que o Narral fala de um jejum, né, de vitórias, e em 48 havia um jejum de títulos, né, e o Vasco sempre como nosso antagonista, papo de quebrar jejum, tinha que ser o Vasco de alguma maneira, pelo menos a história assim quis. Rapaziada, esse foi o nosso episódio sobre os confrontos com o Vasco, nosso adversário, próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, de volta à nossa competição doméstica, depois de um tour aos Estados Unidos para disputar o Mundial, que é uma coisa que para poucos, né, e que o Botafogo teve um desempenho legal, né, como o Marcelo citou, ficou com aquele gosto esquisito, que poderia ter feito um jogo mais competitivo, aliás, bem mais competitivo com o Palmeiras, mas o que importa é que o Botafogo deu o seu recado e ganhou de um time tal de PSG, né, que é um time meia boca, né? Um time, pois é isso aí. Freguês. É isso, aquele jogo. Rapaziada, é isso. Esse foi o nosso episódio. Confrontos com o Vasco, alguns confrontos com o Vasco. A gente vai falar sobre muitos outros confrontos com o Vasco e com outros adversários. E, bom, como eu esqueci para variar de falar no início, eu falo agora. Muito importante a sua participação. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal. A gente vai trazer uma série de histórias com personagens, com fatos, com jogos, com campeonatos, enfim, com curiosidades a respeito da história do Botafogo de futebol regatas. Se você gostou do vídeo, curte, isso vai ajudar pra caramba a distribuição desse vídeo para muitas outras pessoas. Já tem uma galera já dando aquela força, é um início de trajetória, um início que é complicado, a gente ainda não tem parceria, a gente nem entrou ainda, nem está pensando nisso por enquanto, mas em breve, obviamente, nós vamos pensar, mas a sua participação é muito importante. Compartilha, joga para os amigos, para os inimigos também, para os torcedores rivais, para eles aprenderem um pouquinho da história do Botafogo Futebol Regatas. Então, antes da entrada, aquela famosa entrada tão esperada por todos, né? As pessoas nem dormem, não almoçam, não comem, esperando esse momento solene, eu queria mais uma vez reforçar a importância de vocês e o agradecimento a todos vocês que já estão se inscrevendo e que realmente estão fazendo juntos essa trajetória com o Marcelo, com o Roberto Narral e com o Edu. Agora sim, os dois, a dupla imbatível. Aperta o sininho, se inscreve no canal, você vai receber as notificações da gente, as novidades, você vai se amarrar. Não se arrependerão. Jamais. É isso aí, rapaziada. Estamos indo nessa. Nós vamos voltar. Uma ameaça, como sempre. E contamos com vocês. Vamos fazer juntos. Coloca um comentário aqui. Você assistiu algum jogo com o Vasco emblemático? Quer comentar o jogo do Roberto Narral? O jogo do Marcelão? O que eu falei? Falar de outros jogos, dê sugestões, enfim. Estamos juntos. A gente responde todos vocês. Galera, até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Estamos juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Valeu.